Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar falando sobre algumas fontes de energia e os impactos socioambientais que elas causam, como, por exemplo, a energia elétrica gerada pelas usinas hidrelétricas que podem causar alteração na dinâmica dos rios e na vida das pessoas, né? A extração de alguns minérios, como carvão mineral, urânio, né? Esses impactos da mineração no solo e na água. A recuperação também dessas áreas degradadas, né? Por esses impactos socioambientais e a poluição da atmosfera. Então, antes de a gente estar falando sobre a alteração na dinâmica dos rios e na vida das pessoas, vale lembrar que a gente já viu em outros vídeos que energia elétrica gerada pelas usinas hidrelétricas é a principal fonte de energia usada no Brasil. Sendo empregada em moradias, em indústrias, instituições, comércios e até mesmo em alguns transportes, como trens, metrôs e ônibus, que embora ela seja considerada uma energia que produz menos poluentes que outras fontes de energia não renováveis e que não gere resíduos tóxicos ou radioativos como as usinas termoelétricas e nucleares, elas ainda assim causam alguns impactos no ambiente e na vida das pessoas, né? Que a gente chama de impactos socioambientais, por exemplo, né? Então, veja aí, ó, as barragens, por exemplo, das usinas hidrelétricas, elas alteram o nível de água dos rios, o que varia dependendo da quantidade de energia consumida. Ou seja, nas horas que as pessoas utilizam mais energia, as usinas hidrelétricas aumentam o fluxo de água, ou seja, consomem mais água para poder fornecer mais energia, aumentando a correnteza do rio abaixo. A mesma coisa quando as pessoas não consomem tanto energia, reduzem a quantidade de água, o fluxo de água e diminui a correnteza do rio, né? E essa variação de fluxo de água, ela prejudica os seres vivos que habitam nesses rios e nas suas margens, né? Outro impacto aí é as pessoas que moravam próximas às usinas hidrelétricas, né? Onde vão ser construídas, onde serão construídas, né? Elas precisam deixar esse local. E muitas vezes, para onde elas são levadas, elas não têm as mesmas condições que antes. Ou seja, faltam escolas, hospitais, né? Então, elas não conseguem manter as suas atividades de trabalho e nem o seu modo de vida. Além disso, as barragens construídas, elas impedem a migração dos peixes, que é essencial para a reprodução deles, provocando a diminuição dessas espécies e prejudicando também trabalhadores que vivem de pesca, por exemplo. Além disso, tem também que para a construção das hidrelétricas é necessário o represamento, né, das águas em uma parte mais elevada do terreno, como a gente pode ver aí nessa ilustração. Na parte de cima, né, mais elevada, a gente tem a água represada, a água parada. A gente vê aí na parte meio cinza claro as barragens, né? E aí abaixo, num outro nível mais abaixo, a correnteza do rio, né? Esse desnível é que gera a força necessária para a geração de energia. Mas esse represamento da água, que fica aí no nível mais alto, pode alagar grandes áreas e causando uma série de impacto na vida das pessoas que vivem no local, como vocês podem ver aí, essas casinhas às margens dos rios, né? As margens do rio, perdão. Além disso, esse alagamento também das represas, ela afeta trechos de vegetação natural, né? E essa vegetação que fica sob as águas, ou sob a água, né? Que fica inundada, ela apodrece, lança gases que poluem a atmosfera e prejudica também a qualidade da água, né? Causando a morte de peixes e outros animais aquáticos. Além disso, esse alagamento também pode afetar o habitat de animais terrestres que vivem nessa região, né? Então, de uma maneira geral, afeta a fauna e a flora dessa região. Bom, agora que a gente já viu quais são os impactos da usina hidrelétrica, né? Vamos falar sobre os impactos da mineração no solo e na água. Vale lembrar que as energias não renováveis, né? Essas fontes de energia não renováveis, né, que a gente extrai na mineração, por exemplo, levam muito tempo para se formar na natureza, né? E aí, elas, como levam muito tempo, a exploração acaba acontecendo nas camadas mais profundas do solo, né? Por exemplo, o carvão mineral,
que tem origem das florestas soterradas há milhões de anos. Então, imagina como fica soterrado lá nas partes mais profundas do solo. E tem também de outros minerais que extraem urânio. Olha só todos os danos, né, que causam aí a extração dos minérios, né, dos minerais. Né? Então, que a gente pode ver aí, né, a mineração que ela causa nessa ilustração, causa a degradação do solo, né, alteração na paisagem. Então, o solo que precisa ser escavado para a extração de dos minerais, causa alguns impactos na vegetação, como o desmatamento que a gente viu na ilustração, o relevo que fica alterado e o solo que fica sem a cobertura da vegetação, que acaba formando morros e crateras. E aí esse solo, com as chuvas, ele acaba sendo levado e perdendo seus nutrientes. Além disso, dificulta o uso do solo para restaurar a vegetação natural ou até mesmo para plantação, para cultivar. Por quê? Porque o solo fica totalmente compactado devido ao uso de máquinas pesadas que ficam circulando ali na região. E isso acaba, essa compactação do solo impede o crescimento vegetal da vida, o crescimento da vegetação e da vida animal ali naquela região, né? De ter vida animal. Porque não tem vegetação, do que os animais vão se alimentar? Então, com esse processo, a paisagem local fica completamente alterada. Além disso, a extração de minerais pode contaminar as águas. Então olha como a gente vê aí todo o impacto que causa a mineração no solo e na água, né? Para que os minerais sejam retirados das rochas que foram extraídos, os minerais, são necessários vários processos que usam diferentes elementos químicos. E esses elementos químicos causam a poluição de cursos de água, como os rios, os lagos, as águas subterrâneas, os lençóis freáticos, do próprio solo mesmo, né? Provocam a morte, inclusive, de peixes, de vegetações aquáticas, prejudicando, inclusive, a saúde das pessoas, pode causar doenças, né? Então, para isso, foram criadas, para que fossem recuperadas essas áreas degradadas, né, que tem muito impacto ambiental e socioambiental, que a gente já viu, né, foram criadas leis com o objetivo de diminuir esses impactos. Exemplo, exige-se que para novas áreas sejam liberadas para essa mineração, né? Então, se as pessoas quiserem novas áreas para poderem fazer a extração de minérios, para poder fazer a mineração, é necessário que os espaços que foram degradados pela extração de minérios anterior, eles sejam recuperados. Significa o quê, gente? Que após a retirada do minério, as áreas devem ser restauradas por meio do tratamento de solo e do plantio de espécies nativas, como mostra na ilustração abaixo aí no Canadá. Olha como era antes a região da extração aí de alguns minérios e depois de um tempo como que foi restaurado. O objetivo dessa ação é deixar o solo o mais próximo possível de como ele era antes da mineração alterar, né, essa região. Então, olha só, aqui a gente tem mais ou menos uma ilustração que mostra o passo a passo para se recuperar o solo. Então, a primeira ilustração ali, a primeira fotinho, a gente mostra de como que era a região com a vegetação. Depois a degradação, ou seja, depois que fez a extração, a mineração, né, a extração de minérios. Depois, a recuperação dessas áreas degradadas, né? Então, ela se tornou recuperada desse jeito e aí ela tem que se tornar mais próxima ao que era a vegetação natural. Ou a restauração fica completamente restaurada, né? Voltada com a vegetação natural, como a gente pode ver aí a flechinha para cima, ou de reabilitação, quer dizer, algumas partes se mantém como era a vegetação natural e outras reutiliza para outras finalidades, né? E mesmo com essas medidas, a gente ainda tem alguns impactos causados pelas mineradoras, como, por exemplo, o desastre de Mariana e em Brumadinho, ambos em localizados em Minas Gerais, tá? Então, esses órgãos específicos, eles fiscalizam o tempo todo para que essas mineradoras, elas respeitem essa legislação. Olha aí como era Brumadinho, essas fotos, né, ilustração, antes do lado esquerdo, né? E depois com a lama que tomou conta aí. Então, por exemplo, no caso de Brumadinho, o rompimento da barragem da mineradora
e até mesmo de Mariana causou vários prejuízos, né? Então, ao meio ambiente, a lama com resíduos tóxicos, que destruiu grande parte da vegetação local, causou morte de vários animais, contaminou a água, tornando imprópria para uso ou consumo, afetou a qualidade do solo, matou muitas pessoas, e aí os prejuízos para as pessoas. Vários moradores ficaram desabrigados, sujeitos a doenças, tiveram várias mortes nas famílias, né? As pessoas ficaram sem água para consumo e sem infraestrutura para diversas coisas, como mostra aí nas ilustrações. Vamos falar agora sobre a poluição da atmosfera. Antes de falar dela, vamos entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, climático e atmosférico que é responsável por reter o calor na Terra, calor esse que foi originado através de raios solares no planeta, que foram radiados no planeta, né? E aí, com isso, acabou trazendo essas temperaturas mais amenas que permitem que a gente tenha vida na Terra, né? Que as temperaturas não caiam drasticamente. As fontes no entanto, esse efeito estufa ele pode ser agravado por alguns fatores, como as queimadas, né, principalmente os desmatamentos, e também como o uso de algumas fontes, como o carvão mineral e o petróleo, né, transformados em combustíveis usados em automóveis e indústrias que lançam gases poluentes que causam o aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Nessa ilustração, a gente consegue ver claramente como acontece o efeito estufa, né? Então, o Sol emite raios que conseguem passar pela atmosfera e depois parte deles ficam retidos aqui no planeta, gerando essas temperaturas mais gostosas, amenas e que podem fazer com que as pessoas sobrevivam na Terra. Então, a gente tem o efeito natural, que a gente acabou de explicar, né? Que é essa radiação natural, e o efeito estufa agravado pelo homem. Como assim? A ação do homem, né? Pode agravar esse efeito estufa, por exemplo, a produção industrial associada principalmente à queima de combustíveis fósseis, como a gente viu, como o petróleo, carvão mineral, né? Que emitem gases que aumentam o efeito estufa na nossa atmosfera, né? Produzem gases que aumentam esse aquecimento global, né? E principalmente sobre as queimadas. Então, olha os gases aqui que a gente emite, que são essas nuvenzinhas cinzas, né? Que impedem com que alguns raios, né, saiam do planeta, né? E aumenta mais esse aquecimento aqui na Terra, no planeta. Então, alguns tipos de gases poluentes, quando são lançados em grandes quantidades na atmosfera, eles aumentam, intensificam o efeito estufa, podendo elevar as temperaturas médias do nosso planeta. Então, olha aí, a gente tem o desmatamento e a queimada, né? A queima de combustíveis derivados de fontes fósseis, né? De combustíveis fósseis, como petróleo, né? Também os gases que são lançados pelas indústrias, né? Tudo isso acaba intensificando o efeito estufa e elevando as temperaturas médias do nosso planeta. Isso pode causar um desequilíbrio ambiental, prejudicando os climas de várias regiões do planeta, afetando a fauna e a flora, né? Ou seja, muitas espécies de animais e planetas, e até derretendo, inclusive, lá as partes glaciais que a gente tem, né? Que são nos polos do planeta. Então, dentre as principais causas da poluição atmosférica estão as queimadas, mas além disso, algumas fontes energéticas contribuem muito para a poluição do ar, como quais fontes energéticas? Ao petróleo e o carvão, que podem causar, por exemplo, o petróleo. A queima desses combustíveis fósseis causam doenças respiratórias, o efeito estufa, a chuva ácida. E o carvão mineral causa poluição atmosférica e prejudica também o efeito estufa. E o principal uso de cada uma dessas fontes, né, de combustíveis
fósseis que a gente está falando. Então, o principal uso, por exemplo, o petróleo, ele é usado como combustível em gasolina e óleo diesel, em caminhões e automóveis, por exemplo, né? O carvão mineral como combustível nas usinas termoelétricas. Mas existem algumas fontes de energia que podem substituir e que poluem menos o ar, né? Visando essa diminuição da poluição do ar, como, por exemplo, o etanol e o gás natural, né? Então, algumas informações importantes sobre o etanol. É um combustível de fonte de energia renovável, né? Diferente do petróleo, que é não renovável, quer dizer, pode se esgotar, né? E é considerado uma boa opção no lugar da gasolina, para se usar, inclusive, nos automóveis, né? E ele pode ser usado principalmente nas grandes cidades. Agora, o gás natural, por exemplo, ele é um combustível fóssil e não renovável, mas ele reduz em até 80% a emissão de um gás poluente, que é o monóxido de carbono, né? Quando comparado ao petróleo, que é outro combustível fóssil. E qual é o principal uso de cada uma dessas fontes? O etanol, ele é usado como combustível em veículos, nos automóveis, né? Principalmente nas grandes cidades. E o gás natural é usado também em veículos e automotores, né? Alguns táxis usam, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre a chuva ácida? A chuva ácida é quando o ar está extremamente poluído, né? Com muitos gases poluentes, altamente poluentes, e aí tem a chuva. A água da chuva carrega esses poluentes ácidos, né? Para o solo e para a vegetação, ou para aquela região, né? Causando vários impactos. Então, olha aí na vegetação, por exemplo, destrói a vegetação, né? E até em alguns monumentos acaba destruindo, né? Carrocerias de automóveis, grades metálicas e, inclusive, por exemplo, nessa escultura aí ao lado, ela foi corroída pela chuva ácida, né? Então, nem vegetação, nem metais acabam suportando a ação dessa chuva ácida, né? Então, se eu tivesse que fazer um resumo aí sobre os principais pontos que a gente viu nesse capítulo, que energia hidrelétrica, apesar de produzir menos poluentes do que outras fontes de energia, também gera impactos no ambiente devido ao represamento necessário para a construção das usinas hidrelétricas, como, por exemplo, alteração no curso dos rios por causa da quantidade de energia consumida, a remoção dos moradores, quer dizer, o deslocamento, né? Dos moradores que moram nos arredores, a emissão de gases poluentes, o prejuízo causado aí na qualidade da água em razão do apodrecimento da vegetação inundada, entre outros itens que a gente já falou aí no vídeo. Além disso, a exploração de carvão mineral, como urânio e outros minérios nas minas, acabam causando impactos ambientais. Quais deles, né? Como, por exemplo, o desmatamento da vegetação, a modificação do relevo, a degradação do solo, né? Então, como uma forma de tentar reduzir os impactos gerados pela exploração do carvão, há uma lei que obriga as mineradoras a recuperar as áreas degradadas por elas antes de começar a explorar uma nova área. E atualmente a poluição atmosférica é um dos problemas ambientais mais preocupantes. As queimadas são uma das principais causas desse tipo de poluição, mas algumas fontes de energia também emitem gases poluentes, contribuindo para o aumento da poluição atmosférica, além das queimadas. Quais são essas fontes de energia? O carvão mineral, o petróleo. Então, o carvão mineral, além dos impactos citados aí anteriormente no vídeo, a gente pode ver que ele é usado nas usinas termoelétricas que lança grande quantidade de gases poluentes no ar. No petróleo, a queima de combustíveis derivados dele, como a gasolina, o óleo diesel, produz uma grande quantidade de gases poluentes. E esses gases são responsáveis por vários problemas, como o efeito estufa, a chuva ácida e até de problemas respiratórios, de doenças nas pessoas, né? E o gás natural, por exemplo, ele já é uma fonte de energia alternativa menos prejudicial para o ar, quando comparado com o petróleo, apesar de ser uma fonte de energia não renovável, né? Ela também provoca poluição atmosférica
porque é um combustível fóssil, mas bem menos do que o petróleo. E o etanol é uma fonte de energia derivada de vegetais, uma fonte de energia renovável e não lança grande quantidade de poluentes e é uma boa alternativa para ser utilizada como combustível. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenham um bom estudo, que deixem aí o seu like e até os próximos vídeos.